Tudo bem, pessoal? Deixa eu só aqui dar uma entrada aqui na... Deixa eu achar aqui a aula para compartilhar com vocês. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim, professor. Ok. Eu vou começar a dar início aqui, espero que vocês tenham tido uma boa semana, boas provas e um bom final de semana. Hoje a representante me mandou um aviso que estavam sem algumas aulas, a gente mandou para o nosso grupo no WhatsApp essas aulas aí para vocês, tá ok? Agora eu só fiquei surpreso para na última semana vocês verem que não tem aula do começo de outubro gravada, que vocês não viram as aulas de começo de outubro. De toda maneira, essas aulas estão lá agora e vocês vão poder ter acesso a elas quando quiserem. Se tiverem alguma dúvida, coloquem lá no nosso grupo de WhatsApp que a gente responde para vocês. Vamos começar, então, falando sobre a próstata e o que é essa glândula? Qual que é a função dessa glândula? Então, a próstata é essa pequena estrutura que está aqui embaixo da bexiga. É uma glândula que tem em torno de 20 gramas. Alguém tem ideia? Ela é de função reprodutiva, mas por que é função reprodutiva? Qual que é a importância da próstata na função reprodutiva? Alguém quer responder aí? Vamos lá? Débora, está aí com a gente, Débora? Débora Martins. Aqui é hora de chutar, de errar, de acertar. O importante é participar, até para tirar esse sono que todo mundo tem agora depois do almoço. Jennifer. Professor. Jennifer está aí com a gente? Eu estou. O senhor está me ouvindo? Felipe, ajuda na produção do líquido seminal. É isso mesmo, Felipe. E o que tem isso de importância nessa produção? Qual que é a importância dela no líquido seminal? Na verdade, a próstata é que produz a maior quantidade do líquido seminal. E qual que é a importância disso aí? Não sei. Bom, a importância é que ela produz algumas quimiotripsinas, alfa-1 quimiotripsina, e uma dessas quimiotripsinas é o PSA, que vocês vão ver mais para frente, que é importante marcador no câncer de próstata. Então, essas quimiotripsinas têm uma função fundamental de liquefazer o sêmen. E essa liquefação é importante para que os espermatozoides, naquele processo deles de mobilidade,
consigam atingir o óvulo e as trompas. Então, essa seria a grande importância. Essa posição anatômica da próstata, ela propicia que, com o aumento do tamanho da próstata ou com o tônus da próstata, ela obstrua a uretra, e essa obstrução da uretra vai levar a uma dificuldade para urinar, retenção de urina. Então, essa próstata, de duas maneiras diferentes, ou por uma obstrução da uretra anatômica pelo crescimento da próstata, ou uma obstrução funcional por aumento do tônus da musculatura lisa, devido a essa localização dela ao redor da uretra, pode levar esses pacientes a apresentarem sintomas. De fato, metade dos homens, a partir de 45 anos, vão ter um crescimento da próstata. E dessa metade vai precisar de algum tratamento. Então, a gente tem algumas doenças que podem afetar a próstata. Eu não sei porquê, mas essa figura aqui, ela traz algumas características de próstata. Então, a próstata, ela pode sofrer um processo de inflamação, que é a prostatite aguda, ou a próstata pode levar ao aumento do tônus e obstrução, pela hiperplasia prostática, com aumento do volume da próstata, ou até mesmo por aumento do tônus, levando à obstrução. E o câncer de próstata, que vocês vão ver daqui a pouco com o professor Cláudio William, que é o adenocarcinoma de próstata. Então, a gente pode ter prostatite aguda ou crônica, diagnóstico, a prostatite crônica mais difícil, e a prostatite aguda, um diagnóstico mais fácil, porque essa prostatite aguda vai haver uma inflamação da próstata de uma maneira súbita, levando à dor. Geralmente, esses pacientes com prostatite aguda, eles têm uma dor no períneo, eles têm dificuldade para sentar, às vezes com febre, e os sintomas mais agudos. Isso é muito comum em paciente diabético, essa prostatite aguda. Então, sinais de febre, dor no períneo, sinais e sintomas do trato urinário baixo, que a gente já explorou muito nas nossas aulas, jato fraco, esforço para urinar, isso acontecendo de uma maneira aguda, pensar na prostatite aguda, principalmente no paciente diabético. A prostatite crônica é um diagnóstico difícil, e é um diagnóstico que é até difícil, para o urologista chegar a esse diagnóstico. A gente tem que fazer uma série de exames de laboratório, às vezes coletar líquido seminal após massagem prostática, o que torna um diagnóstico mais difícil. E aí, mais voltado para o urologista. Prostatite aguda, vocês têm que pensar, e no câncer de próstata e adenocarcinoma. Então, recapitulando, prostatite, infecção causada, na grande maioria das vezes, por bactérias, eventualmente fungo, muito raramente vírus, 10% dos homens, idade entre 30 e 50 anos, uma via de entrada pela uretra, e a dor aguda e súbita. Tá? O Felipe está perguntando assim, que se a produção do líquido seminal do toque retal para diferenciar hiperplasia da prostatite. Felipe, a pergunta é muito interessante. Às vezes, durante o toque retal, na prostatite, quando você aperta a próstata, pode sair um líquido purulento pela uretra e ajudaria, sim, no diagnóstico de hiperplasia prostática. O diagnóstico, então, não é difícil, pela febre, pela dor, pelo início agudo dos sintomas, paciente imunocomprometido. E o tratamento seria, então, com antibiótico terapia, antibióticos de largo espectro e que tenham penetração tecidual. A gente pode usar aqui a sulfamethoxymetropina, a amoxicilina com bonato, eventualmente uma quinolona fluorada, que a gente está evitando ao máximo possível, evitar a utilização de quinolonas, seguindo diretrizes internacionais. O anti-inflamatório ajuda no alívio da dor, e os banhos de assento são questionáveis. Banho de assento seria o banho de assento quente, tentando aliviar a dor.
Anti-inflamatório a gente faz, sempre tomando cuidado, paciente idoso com anti-inflamatório, e, eventualmente, se o paciente tiver retenção de urina, nós teríamos que usar uma sonda ou até mesmo fazer uma cistostomia. Perfeito até aqui? Então, prostatite não tem muita dificuldade. Vamos para frente, então. Prostatite crônica, sintomas leves, sem febre, pode ter um aumento do PSA, então isso aqui faz com que haja a necessidade de um diagnóstico diferencial com câncer de próstata. O antibiótico deve ser prolongado e o diagnóstico, eu reforço, é muito difícil de vocês pensarem como clínicos numa prostatite crônica, que pode ter os mesmos sintomas da hiperplasia prostática, uma dor perineal mais insidiosa, uma certa dificuldade para urinar, e aí o urologista vocês vão precisar da ajuda de um urologista na maioria dos casos. E a terceira doença que eu vou falar para vocês é a hiperplasia benigna da próstata. Eu falei doença, mas talvez a gente não devesse considerar a hiperplasia como doença, porque ela vai afetar uma grande parcela dos homens a partir dos 40 anos de idade. Se nós, todos os homens, vivêssemos 80, 90 anos, eu espero chegar lá, mas minha loteria já foi lançada desde que eu nasci, não tenho certeza disso, mas a grande maioria de nós vai ter uma hiperplasia prostática. Então, a gente quase que pode entender a hiperplasia como algo que vai acontecer com o envelhecimento. Assim como a gente pode ter a alteração da musculatura, uma diminuição da massa óssea, a gente pode ter um crescimento da próstata. E aí nós temos que levar em consideração o seguinte: a próstata pode crescer e trazer sintomas, e a próstata pode crescer e não trazer sintomas. Então, hiperplasia é um aspecto, sintomas outro aspecto, e obstrução seria o terceiro aspecto. E vocês já têm ideia de quais os sintomas esses pacientes podem ter. Eu queria que vocês me respondessem aí, porque nós enfatizamos bastante isso aí. Eu vou perguntar aqui, vou selecionar alguém aqui, que vai ser muito importante nessa resposta, que vai me ajudar. A Zilda. Zilda, me fale 3 sintomas de um paciente que pode estar com hiperplasia e obstrução. Vamos lá. Zilda, dou-lhe uma. Segunda chance, Zilda, de ter uma presença. Dou-lhe 2. Alguma coisa tem que responder aí, senão vou achar que você não está na minha aula. Pode estar até com sono, mas eu gostaria que você estivesse aí. Vocês deram sorte que esse período não tem ponto de conceito, senão a gente podia estar fazendo chantagem aqui agora, de tirar um pontinho para quem não responder. Professor, desculpa. Então, eu vou considerar que você não está presente até o momento, porque não manifestou nada, nem um boa tarde. Professor, eu estou tentando falar, mas eu não estou conseguindo te ouvir. Eu vou tentar entrar de novo. Ô, Zilda, prefiro que escreva, porque o seu microfone está fechado. Eu tenho que chamar ela. Zilda, você não está me ouvindo? É só você que não está me ouvindo? Então você não está assistindo a aula se você não está ouvindo nada. Como você está assistindo a aula se não está ouvindo? Eu que não estou te ouvindo. Aí tudo bem que o microfone está fechado. Mas responde aí então, Zilda. Eu fiz uma pergunta para vocês sobre 3 sintomas que pode ter um paciente com hiperplasia prostática. Você falou um jato fraco, gotejamento, muito bem,
Mais umzinho só para a gente fechar com nota 10 para vocês. Eu vou... Ó, o pessoal está te ajudando aí. Esforço para urinar. O esforço é o paciente que se esforça para urinar. Tem mais sintoma aí. Vamos lá? Aumenta a frequência miccional. Muito bem, Zilda. Aumento da frequência. Agora eu vou perguntar para o Marcos Azevedo, que tem uma foto dele aqui, que eu acho que é dando um joinha para a gente. Ô, Marcos, você acha que esses sintomas da hiperplasia, eles são sintomas mais obstrutivos ou são os sintomas que a gente considera como sintomas de esvaziamento, ou esses pacientes têm mais sintomas de armazenamento? Sintomas de armazenamento ou esvaziamento? Marcos? Marcos, dou-lhe uma para o Marcos, dou-lhe duas para o Marcos. Marcos Azevedo, está almoçando ou está com a gente? Bom, então o Marcos não está presente, vamos escolher alguém mais. Sintomas de esvaziamento. Isso, esses sintomas são mais relacionados. Ô Marcos, se você está sem áudio, você teria que ter falado desde o começo, senão você não está me ouvindo a aula. Mas tudo bem, ela vai ficar gravada para vocês. É igual eu falei, não adianta na última hora falar, professor, a aula não está lá. Quer dizer, só hoje avisaram que a aula não estava lá. A prova é semana que vem. Mas vamos lá. Então, eu vou fazer a pergunta para você aqui no chat, tá, Marcos? Já que você está sem áudio aí. Já que o Marcos está sem áudio, eu vou mandar uma mensagem para ele. Ô Marcos, e para todos... Professor, está me escutando? Vocês falaram principalmente de sintomas de esvaziamento. Eu concordo, a maior parte dos sintomas citados aqui foram de esvaziamento e é mais comum na obstrução. E agora eu estou perguntando aqui, para o Marcos, quais são os sintomas de armazenamento. 3 sintomas de armazenamento que ele nos diria aqui. Estou esperando o Marcos responder. Bom, gente, então a gente está esperando o Marcos, então vai para todo mundo essa pergunta. Sintomas de armazenamento. Paula, isso mesmo, Paula, urgência. Gabriela, disúria, noctúria, polaciúria. Perfeito. Então, esses são os sintomas. O bexigoma, Tyron, bexigoma, ele é reflexo da retenção de urina.
Então, o vesticoma seria mais de esvaziamento. É a fase final da obstrução. A pessoa não consegue mais esvaziar a bexiga, então ele vai ter aquela massa no hipogástrio, com dor, às vezes, no hipogástrio. Esses seriam sintomas bem característicos, então, de obstrução. Então, vamos para frente aqui. Aumento da frequência miccional, a Paula falando. É tudo isso aí. Tá? Então, é isso aí. A gente vai voltar lá nos sintomas, mas por que a próstata cresce? A gente sabe que com a idade ela cresce. Existe uma teoria do desbalanço hormonal, mas ninguém tem uma ideia. E a genética que está em tudo, praticamente, algum fator genético vai contribuir, alguma alteração genética. Então, nós poderíamos ter, então, o crescimento da glândula, obstruindo a uretra, e um tônus aumentado dessa glândula, que vai também comprimir a uretra e que vai levar ao aparecimento dos sintomas. Então, nós temos a hiperplasia nodular, que se deve às glândulas, e uma alteração que se deve às fibras musculares, que vai aumentar o tônus e obstruir a próstata. E a gente pode usar esse diapositivo para a gente explicar o tratamento. Quando eu tenho uma próstata muito grande e que eu quero diminuir o tônus, o tecido glandular, eu vou usar um medicamento que vai atuar na transformação, vai inibir a transformação da testosterona em dihidrotestosterona. Por que isso? A testosterona ela entra dentro da célula prostática e é convertida em dihidrotestosterona dentro da célula prostática. E essa dihidrotestosterona faz com que esse tecido prostático aumente. Então, se eu bloqueio a enzima que faz essa transformação de testosterona em dihidrotestosterona, que é a enzima 5-alfa-redutase 1 e 2, eu vou estar tentando evitar que essa próstata cresça ou até mesmo fazendo com que ela diminua. Então, existem duas substâncias no mercado para isso aí. Nós temos a finasterida e nós temos a dudasterida. Isso mesmo, Elmer. Finasterida, ela vai atuar na 5-alfa-redutase 2 e a dudasterida vai atuar na 5-alfa-redutase 1 e 2, fazendo com que essa próstata diminua. E eu tenho ainda medicamentos, a próstata é rica em receptor alfa, e eu posso bloquear esses alfa-receptores. Esse conceito surgiu a partir do momento que se estavam fazendo pesquisas para hipertensão arterial, com alfa-bloqueadores, que foi o Terazozin, também conhecido como Prazozin. Eles viram quando usavam essas drogas para diminuir a pressão, esses homens melhoravam para urinar. E aí se descobriu que era uma atuação deles no receptor alfa, que existe muito aqui na próstata. São os alfa-receptores. Então, eu bloqueando os alfa-receptores, esses pacientes vão urinar melhor. Então, a gente já sabe até efeito colateral dessas drogas. Se eu estou bloqueando, eu gostaria que vocês respondessem aí. Se eu estou bloqueando os alfa-receptores, o que eu espero de efeito colateral com um paciente que está utilizando alfa-bloqueador? Vamos lá. G, que eu não sei quem que é o G, mas o G vai me responder aqui. Senão vai ficar uma discrepância, daqui a pouco cada um vai colocar só a abreviatura do nome para eu não perguntar. Vamos ver o que o pessoal está respondendo. Henrique, muito bem. Hipotensão. Então, hipotensão postural, vocês foram muito bem. Todo paciente que está tomando um alfa-bloqueador, eles podem ter hipotensão postural. Lembra que a gente falou que ele foi usado para tratar a hipertensão? Então, ele vai relaxar a musculatura lisa da próstata, mas também dos vasos sanguíneos. Isso pode levar a hipotensão postural, principalmente em pacientes que já estejam utilizando outros remédios para hipertensão arterial. E em relação ao uso de bloqueadores da 5-alfa-redutase,
que inibe a transformação de testosterona em dehidrotestosterona. O que a gente esperar de efeito colateral para esses pacientes? G. Ginecomastia, muito bem, Isabela. Ginecomastia pode ser um efeito colateral de quem usa finasterida ou dudasterida. Elmer, disfunção erétil às vezes pode acontecer, mas principalmente a perda da libido, perda do desejo sexual. E todos os sintomas relacionados a perda de massa muscular, astenia, todos os sintomas relacionados à deficiência androgênica. Na verdade, os receptores de testosterona, eles atuam tanto com testosterona como dehidrotestosterona. Mas, de fato, a gente pode estar bloqueando esses dois receptores, a gente pode estar bloqueando a conversão de testosterona em dehidrotestosterona, mas lembrando que a dehidrotestosterona é o metabólito mais ativo da testosterona. Apesar do receptor ser ocupado, é o único receptor que é ocupado por dois hormônios, isso é importante saber que pode dar todos esses sintomas. Então, vamos para frente. A hiperplasia, nós já vimos sinais e sintomas, e aí a gente vai entrar com a história do paciente. Jato fraco, esforço, vontade de urinar toda hora, sensação de resíduo pós-miccional, o toque retal. Professor, a gente avalia ter uma próstata aumentada de tamanho, mas eu posso ter uma próstata pequena e ainda assim o paciente ter sintomas de hiperplasia, mesmo com a próstata pequena. A gente falou que uma próstata tem 30 gramas, 20 gramas, ele pode ter uma próstata de 25, mas cresceu um nódulozinho para dentro da uretra. A importância do toque também para fazer o diagnóstico diferencial entre câncer da próstata. O exame do PSA, que vocês vão ver com o Cláudio, que é o antígeno prostático específico, a gente tem um valor de corte em torno de 4, acima de 4 duvidoso, mas ele é muito importante para a gente tentar fazer o diagnóstico de câncer de próstata, porque o tratamento é diferente. E a ultrassonografia, na verdade, nós não usamos o ultrassom com o intuito de avaliar o tamanho da próstata. A grande importância do ultrassom é lembrar que a gente já comentou sobre os sinais e sintomas do trato urinário baixo, que pode estar relacionado a câncer de próstata, cálculo de bexiga, câncer de próstata, doença neurogênica. Então, a importância do ultrassom é para avaliar se tem algum sinal de tumor na bexiga, assim como o EAS, ver se tem hematúria. A gente avaliar se tem o resíduo pós-miccional, seria muito importante. Algum cálculo de bexiga é extremamente importante. Então, o ultrassom vai me dar uma ideia se tem hidronefrose ou não, nos casos mais avançados. E respondendo ao Felipe, se o uso dos remédios para tratar a hiperplasia, principalmente a finasterida e a dudasterida, pode diminuir o líquido seminal, pode sim, viu, Felipe? Agora, o mais importante é o alfa-bloqueador. Quando nós usamos o alfa-bloqueador, ele relaxa essa musculatura da próstata, principalmente a nível do colo vesical. O esperma, em vez de sair para frente, esse esperma volta para dentro da bexiga. E aí é o que nós chamamos de ejaculação retrógrada. A gente sempre orienta os pacientes, a gente fala com eles, mas geralmente eles esquecem. Igual a gente conversa com vocês aqui, uma aula de 40 minutos, vocês acabam esquecendo muita coisa, por isso que é importante estudar depois. Mas o alfa-bloqueador para de sair o esperma porque ele volta para dentro da bexiga. Então, o ultrassom é para isso. Exame de urina seria importante, o exame de urina. Eventualmente, eu doso a ureia e creatinina nesses pacientes. Enfim, é isso que a gente vai fazer. Recapitulando, lembrar sempre dos sintomas: jato fraco, esforço para urinar, hesitação, gotejamento pós-miccional. É por isso que lá
as doninhas reclamam lá com os seus esposos de que eles têm que urinar sentado. Quer dizer, isso seria uma coisa útil em toda a casa, a gente urinar sentado. Óbvio que na rua a gente vai usar essa prerrogativa nossa de ter a facilidade de urinar em pé. Mas urinar assentado, elas perdem porque, com a idade, o jato vai ficando mais fraco e aí vai gotejando mais aqui no chão. Então, recapitulando, jato fraco, gotejamento, urgência, maior frequência noturna, sangue na urina eventualmente, mas lembrar que sangue na urina tem que se pesquisar tudo, retenção de urina com bexigoma em alguns casos. E aqui um casinho clínico simples, né? Paciente de 75 anos, testemunha de Jeová, aposentado, de Barra do Piraí, refere que o jato está fraco, esforço para urinar. Como que a gente tem que fazer a anamnese para esse paciente? Vocês já responderam isso aqui. Perguntar sobre o jato, perguntar se tem que fazer força, se não tem que fazer força. Então, isso aqui que a gente tem que perguntar na história da doença atual, há quanto tempo isso aconteceu. A história patológica pregressa. O que seria importante para esse paciente? Lembra do diagnóstico diferencial? A gente explorou isso muito. Estenose de uretra pode dar os mesmos sintomas. Vou perguntar para esse paciente se ele já fez alguma manipulação da uretra, se já ficou com sonda, se já teve uma uretrite mal curada, que isso pode levar a estenose de uretra. Paciente que já te fala que já teve um câncer de bexiga, facilitou o seu diagnóstico diferencial. Ah, eu tive um acidente que minha perna paralisou. O que vocês vão pensar nesse caso? Uma bexiga neurogênica. Então, vamos explorar a anamnese. Medicina ainda depende muito da gente. O robô ainda não está substituindo a gente. A inteligência artificial ainda não está substituindo a gente em fazer uma história desse paciente. Vai acontecer? Vai, mas ainda está longe. Principalmente porque o paciente tem muita empatia com o médico, de você prestar atenção nesse paciente, você acolher esse paciente. Jamais uma inteligência artificial vai dar um acolhimento. Você pode até ensinar uma inteligência artificial. A gente já tem alguns programas. Eu não vou falar o nome, no meu banco tem uma inteligência artificial. Olá, boa tarde. Boa tarde, Kennedy. O que posso te ajudar? É assim que ela fala comigo. Eu não acredito nela nem um pouquinho, porque ela é de banco, quer tomar meu dinheiro. Mas no médico o paciente acredita. E a gente está ali para ser honesto com o paciente. Então, isso é fundamental. Quanto mais honestidade, transparência você passar para o seu paciente, conversar, ser amável, acolher, melhor para o seu paciente. Então, esses dados são todos para a gente tentar fazer a principal hipótese diagnóstica e o diagnóstico diferencial. Uma vez a gente chegou ao diagnóstico, com os exames laboratoriais, que esse paciente tem hiperplasia. Então, nós vamos considerar ou tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. Então, para isso aí, a gente abre mão dessa ferramenta. Vocês têm isso na internet. Isso pode ser questão de prova, viu, pessoal? Geralmente, a gente gosta de perguntar isso aqui na prova. Mas olha como é que isso é extenso, mas ao mesmo tempo fácil. Esses são os sintomas que estão nesse questionário, que a gente chama de IPSS, International Prostatic Symptoms Score, ou sintomas do trato urinário baixo. Então, isso aqui é uma graduação, eu vou deixar vocês estudarem isso por conta própria, porque eu quero que vocês vão lá, olhem essa ferramenta, e aí a gente vai dar uma graduação, levando em consideração também o índice de qualidade de vida para esses pacientes. Que essa é uma pergunta muito fácil. Se você tivesse de passar o resto da sua vida com esses sintomas, como você se sentiria? Ótimo, muito bem, satisfeito, mais ou menos, insatisfeito, mal ou péssimo. A gente há de considerar que um paciente que tiver aqui 4, 5 ou 6 de índice de qualidade de vida, a qualidade de vida dele está muito ruim.
Por quê? Esses sintomas que vocês vão perguntar aqui, a gente já falou deles de outra maneira, mas vocês vão estudar isso aqui, vão pesquisar na internet esse questionário, é muito fácil. Esses sintomas que estão aqui, eles predizem a soma desses sintomas, se são sintomas leves, moderados ou severos. Quem vocês acham que tem mais, que vai precisar mais de cirurgia? Quem tem sintoma leve ou quem tem sintoma severo? Quem está muito bem com seu índice de qualidade de vida ou quem está muito insatisfeito ou está péssimo? Isso é muito óbvio. Então, esse questionário, ele nos ajuda a determinar quem eu vou tratar com medicamento e quem talvez tenha que precisar de cirurgia. E serve também para eu acompanhar meu tratamento, se está surtindo efeito ou não. Então, mais uma vez, vamos repetir o toque retal, procurando principalmente o diagnóstico diferencial de câncer de próstata com a próstata pétrea, uma próstata fibroelástica, uma próstata amolecida, que a gente não falou lá, mas a próstata amolecida é característica de prostatite aguda, a próstata dolorosa e amolecida é muito característica de prostatite aguda, é como se você estivesse apertando a ponta do nariz, esse é o amolecimento de uma prostatite aguda, uma consistência pétrea, é como se vocês estivessem apertando um mento, e uma consistência fibroelástica é como se vocês estivessem apertando a região tenar. Então, isso serve para o diagnóstico diferencial. Os exames complementares, eu já falei, o ultrassom transretal é o melhor exame para ver tamanho de próstata, mas não tem necessidade de fazer isso, até porque é um exame muito incômodo. O probe transretal, ele é um pouquinho espesso, o paciente fica muito incomodado com esse exame, e ele é muito bom para direcionar uma biópsia de próstata. Nós poderemos fazer um ultrassom abdominal. Hoje existe uma medida que a gente faz daqui, ó, que é o índice de protusão da próstata para o interior da bexiga. Isso a gente chama de lobo mediano. Esses lobos medianos geralmente não respondem ao tratamento clínico. A gente pode medir com ultrassom, pede para o paciente urinar e vamos medir a quantidade de urina que sobrou na bexiga. Uma pessoa normal não deve sobrar mais do que 80 ml, a gente aceita até aí uns 120 ml. Um paciente que tenha muitos sintomas, com uma hidronefrose importante, e olha, de vez em quando a gente atende os pacientes desses, porque essa próstata está muito obstrutiva e pode obstruir, então, a saída da uretra, isso leva a uma hidronefrose com uremia. Então, o ultrassom é muito útil nesse aspecto e para fazer o diagnóstico diferencial de câncer de bexiga e cálculo de bexiga, ele seria muito útil também. A gente tem esse exame que confirma a obstrução. Isso aqui é uma curva de um paciente que tem um fluxo normal. Esse paciente urina numa vasilha, que é colocada numa célula de carga, que vai medir o volume urinado por segundo. Uma pessoa normal urina com fluxo em torno de 15 ml por segundo. Essa é uma parábola, que seria uma parábola de um fluxo normal. Mas a pessoa pode estar urinando normal, porque a bexiga está tendo que fazer muito esforço. Ela acaba urinando normal, ela está obstruída fazendo esforço. Então, o exame que caracteriza a obstrução é esse que nós chamamos estudo urodinâmico, que é essa curva fluxo-pressão associada com a medida da pressão intravesical. Então, a gente passa uma sonda na bexiga, nós vamos enchendo essa bexiga de soro, que está aqui, ó, 100 ml, 200 ml, 300 ml. Um determinado momento, esse paciente vai urinar. E aí nós temos também um balão colocado no reto, e a diferença dessa pressão do reto, que a gente está aqui, que é a pressão abdominal, para a pressão do balão que está dentro da bexiga, é a pressão que o músculo da bexiga está fazendo para expulsar a urina. Um paciente normal, um homem, geralmente urina com a pressão abaixo de 50 e com fluxo acima de 15.
Então, se esse paciente tem um fluxo muito diminuído, que está aqui, ó, um fluxo bem baixo, de 5, 6 ml por segundo, e uma pressão muito alta, chegando aqui, ó, a mais de 100 centímetros de água, esse paciente está obstruído, tá ok? E aí nós vamos propor tratamento. Se é o tratamento clínico, sintomas leves a moderados, nós já discutimos o tratamento e até efeito colateral. Se não respondeu ao tratamento clínico, se tem muito efeito colateral do tratamento clínico, se o paciente está tendo infecção urinária de repetição, se o paciente tem cálculo de bexiga, ou se é um paciente que tem sintomas severos ou moderados altos, talvez a gente tenha que fazer uma cirurgia para esse paciente. É óbvio que essa decisão é em conjunto com o paciente, junto com o urologista. Que cirurgias que seriam essas? Várias técnicas. A técnica padrão ouro é a ressecção endoscópica da próstata. Isso é como a gente fazia até um tempo atrás. Eu ainda peguei essa época da gente operar esses pacientes no olho com uma ótica colocada dentro da bexiga e a gente fazia a raspagem da próstata. Era frequente de voar urina na cara da gente, com sangue. Graças a Deus, até hoje eu não tive nenhuma hepatite, mas isso era comum, a gente se sujar todo, mesmo vestindo avental. Hoje nós temos as endocâmeras, é uma câmera acoplada aqui, igual a câmera de vídeo. Isso facilitou muito a cirurgia, a gente opera ou sentado ou em pé, né? Com uma visão muito melhor. Hoje nós temos bisturis elétricos. Na verdade, a gente usa muito o bisturi bipolar, que a gente opera com soro fisiológico. Isso diminui as complicações de intoxicação hídrica, mas lembrando que toda cirurgia tem complicação. Então, pode ter sangramento, pode ter estenose de uretra pela passagem do aparelho, pode ter perfuração de bexiga. O que a gente diminuiu muito foi a intoxicação hídrica, que antes a gente operava com água destilada, que se absorvia, quando absorvia, dava muita hemólise. E hoje nós temos técnicas minimamente invasivas, que a gente pode usar o laser para vaporizar a próstata, tem o lift, que é colocar alguns grampos nessa próstata, nós temos a aquavaporização da próstata, mas aí é coisa para especialista, mas só para vocês entenderem. Então, é isso que a gente tinha para conversar com vocês, né? E aqui é um resumo do caso clínico, que vocês têm que ter essas considerações clínicas toda vez que estiver com um paciente. Esse paciente tem sintomas do trato urinário baixo? Vocês viram o questionário? Tem. No toque retal ele tem hiperplasia? Tem hiperplasia. Então, ele tem hiperplasia e tem sintomas. Esse paciente tem obstrução infravesical? Não tenho certeza. Mas eu não preciso do estudo urodinâmico para começar a fazer um tratamento clínico para esse paciente. Nem nem um estudo urodinâmico para fazer cirurgia. Mas, às vezes, o urologista pede urodinâmica para falar com o paciente, olha, realmente tem obstrução, vale mais a pena operar, mas não está errado operar sem estudo urodinâmico. Lembrar sempre dos diagnósticos diferenciais, câncer de próstata, cálculo de uretra, cálculo vesical, câncer de bexiga, doença neurológica, todas as doenças neurológicas podem levar aos sintomas. Quais os exames a serem solicitados? PAS, PSA, eventualmente glicose, creatinina, ultrassom com avaliação do resíduo pós-miccional, se tiver disponível o fluxo urinário, como tratar esse paciente? Nós já vimos e quais os efeitos colaterais de qualquer tratamento. Isso aí é acessível para qualquer clínico e não tem pretexto de que eu sou clínico, isso não é comigo. Vocês vão estar num lugar que vai ter que ser com vocês, muitos vão para o interior e vocês vão ter a obrigação de, pelo menos, saber encaminhar bem esse paciente, saber pedir os exames, e vocês poderiam, num paciente com sintoma leve ou moderado, perfeitamente tratar esses pacientes. E quem quiser ser um bom clínico e quiser ter clientela, pode segurar esse paciente e tratar esse paciente clinicamente. Perfeito? Então, nós vamos encerrar aqui.
e o professor Cláudio William, ele vai continuar com vocês e em um determinado momento... Ô, professor, a presença. Nós professor, vamos parando por aqui. Para quem estava acordado, que eu sei que é difícil depois do almoço, obrigado pela atenção. Quem não estava acordado, a gente entende, porque não é fácil esse horário ficar acordado. Não estou pedindo presença de ninguém, não é nem para fazer a presença agora, que a presença vai ser feita na outra aula, não adianta responder presença agora.